dia! Hoje vamos convidar o Halley Suliano para falar de neuroalimentação, o sexto elemento do PERMA V, que é a vitalidade. Vou contar para vocês, enquanto o pessoal está chegando, enquanto está grávida, avisa. A vitalidade, desculpem, ela é um elemento novo do PERMA, para quem conhece a teoria do bem-estar do Martin Seligman. Na verdade, o elemento foi adotado por alguns pesquisadores, tá? Não é oficial do Martin Seligman, mas é de outro pesquisador. O nome dela é Emília e é um sobrenome muito difícil para eu falar para vocês agora que eu não peguei o nome dela. Mas dentro do SPIRE, que é o elemento do bem-estar, do tal Ben-Shahar, a vitalidade entra no físico. Então já existem estudos, já existem autores que utilizam nas suas teorias. E dentro do PERMA, o PERMA hoje é conhecido ou como PERMA V, de vitalidade, ou como PERMA H, de health, que é saúde. Então, só para situar vocês, que o PERMA não mudou, mas existem pesquisadores já utilizando. Oi, Arlete! Acabei de ver você aqui, tudo bom? E o Halley, ele é nosso professor da disciplina integrada de neuroalimentação na formação Nano Degree em Psicologia Positiva. Vamos esperar aqui. Tô pensando aqui, deixa eu ver. Bom dia. Curitiba sendo Curitiba hoje, né, Arlete? Convidar umas pessoinhas aqui. Vamos lá, vamos aguardar. Só um pouquinho, estamos fazendo os convites aqui. Ok. Só vim para ver se tinha chegado mais alguém. Entrei um pouquinho antes hoje, porque eu descobri que o Instagram demora para avisar as pessoas que eu estou ao vivo. Então, vamos lá. Acabei de ver aqui um perfil que eu não... O Halley. E daqui a pouco deve estar chegando. Obrigada por esperar aí, Arlete. Voltou friozinho, né? Que coisa. Vamos lá. Eu descobri que o Instagram leva 5 minutos, às vezes, para avisar as pessoas. Principalmente as pessoas que já estão online.
Elas não vêm na hora. Algumas sim, às vezes a gente recebe na hora que começa. Outras não. Ah, obrigada, Lete. Já ouviu falar em neuroalimentação? O Halley, ele dá aula lá no Nano, na formação completa, né? E ele, por coincidência, ele é pai de um amiguinho do meu filho e de uma amiguinha da minha filha. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Vamos chegando aí. Oi, Angela. Como que, Arlete? Ah, a Mônica que estava lá no nosso encontro do home office? É? Acho que a Mônica saiu, Arlete. Mas acho que é ela, né? Vamos lá. As pessoas entram, dão uma passadinha, daí saem, depois voltam. Turistas. Fica aí, meninas. Fiquem aí. Eu perguntei algo, sei lá o que eu perguntei agora, Alex. Ó, agora tá dando o nosso. Será que o Halley tá tentando ir pelo meu. Cadê ele? Será que ele entendeu que o horário era às 9? Não lembro. Eu não lembro o que eu perguntei, Alete. Oi, Sandra, tudo bom? Ah, ele tá entrando. Eu achei que ele. Porque antes ia ter uma pessoa que ia dividir a live com ele. E aí essa pessoa não veio hoje, né? Ela veio em outro momento. Deixa eu ver aqui se pelo Instagram eu convido ele. A vitalidade, a gente vai ter mais 2 momentos bem legais de vitalidade. Então vamos dar uma introdução aqui. O Halley já chegou, enquanto a gente espera as outras pessoas chegarem. Falei no início aqui que a gente existem os elementos do PERMA, que é o PERMA, né? E foi recentemente acoplado aos elementos do PERMA o Vitalidade, que é um elemento que é usado por alguns pesquisadores. A gente já tem a vitalidade no modelo do Spire, do Tal Ben-Shahar, que é o físico, e agora o PERMA, né, alguns pesquisadores estão usando. E aí, importantíssimo para o PERMA V, né, para a vitalidade, são 3 coisas. A alimentação, que é o que a gente vai ver hoje, o sono e os exercícios, o movimento, né, o corpo, da forma que for, sempre se movimentar. Oi, Vanessa. Então eu convido o Halley aqui, que também é professor da disciplina integrada do Nano Degree em Psicologia Positiva de Neuroalimentação. Ele já está aqui e nós vamos convidá-lo a apresentar, e vocês vão ver que super legal esse assunto. Vamos convidando o povo aí. Oi, Halley. Olá, bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí? Tá na live dela. Eu tinha te falado antes
que era às 9, né? Que ia ter um outro profissional. Eu falei, meu Deus, será que o Harley está com as 9 na cabeça aqui? Não, não, não. É que, na verdade, eu ajustei o dela agora e vim correndo para cá para poder entrar na tua live. Ah, tá. Beleza. Então, Harley, se apresenta aí. Eu já falei um pouco de você antes de você chegar. Faça uma Então, apresentação breve aí. primeiro quero agradecer pelo convite, né, Cíntia? É sempre um prazer estar conversando com você, com a tua audiência. Eu sempre gosto muito de compartilhar os meus estudos. Eu comecei a estudar inteligência emocional há cerca aí de 6, 7 anos e fui fazer uma pós, especializei em neuropsicologia, e na neuropsicologia eu comecei a me interessar pelos nutrientes do cérebro. E descobrindo como é que funciona, como é que é esse processo, né, dentro do cérebro, dentro do organismo como um todo. E acabei descobrindo aí a neuroalimentação e me aprofundando, estudando cada vez mais essa questão do sono que você falou também, a questão da atividade física, como é que tudo isso funciona no nosso organismo e como é que faz a gente se desenvolver mais, né? Turbinar as nossas atividades, como ter um melhor desempenho, ter uma melhor performance. E a gente se aprofunda nisso e gosta muito desse assunto, e para mim é um prazer compartilhar com você, porque eu vejo que as pessoas estão precisando dessa clareza para daí começar a aplicar nas suas vidas, né? Legal, Harley. Eu vou pedir a tua internet, eu acho que está meio instável. De vez em É, quando foge um pouco. Não sei se de repente colocar no 4G, eu estou se bem puder. próximo aqui, estou bem próximo aqui Mas do computador. vamos falando, vamos falando. Se tiver muito ruim, daí eu te aviso. O pessoal avisa também, E, beleza. tá? E o legal, né, que eu acho da neuroalimentação é que não é simplesmente uma alimentação saudável, né? É uma alimentação mais funcional, né, Halle? Tem a ver com o melhor funcionamento do cérebro, né? A É, princípio. E na também, verdade, a alimentação saudável precisa ser, né, para todos, mas você consegue buscar o algo a mais, né? uhum. Então vamos lá, vamos começar. O Halle aqui, o diferente dos outros convidados, ele veio dar dicas, né? A gente não vai fazer uma prática aqui, até porque ninguém tem os alimentos em casa, mas ele veio dar dicas práticas para gente, né, Halle? Às vezes até tem, é só usar mais, né? Então, é o que eu Aham, sempre brinco com os alunos, né? Quem vai ao mercado é quem vai definir qual vai ser a rotina da tua casa. Então, se você compra mais pacote de biscoito e menos fruta, você está direcionando para a tua casa como vai ser o ritmo e, consequentemente, qual vai ser, como é que vai ser a saúde da tua família. Então, isso é fundamental, ter clareza e explicar, principalmente para os filhos, né? Eu não sei se o pessoal tem filho, né? Nós temos, porque eles estudam na mesma escola e tal. Eu não sei se o restante do pessoal tem filhos nessa idade aí, ou adolescente, que os pais precisam realmente orientar e eles não têm esse conhecimento, não têm essa orientação. Até trouxe alguns dados aqui que eu acho interessante, assim, que a gente começar falando deles. Uma pesquisa da USP que fala que apenas 6,4% dos jovens de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, consomem 400 gramas de frutas por dia, que é a recomendação da OMS. Né? E 71% consome 70 gramas. Então, a OMS recomenda 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras. Né? Apenas 6,4% dessas crianças e adolescentes consomem isso. Então, a gente está num número muito defasado. E isso traz reflexos muito grandes, inclusive para o rendimento escolar. Às vezes o pai não sabe por que o filho está tendo um mau rendimento escolar, a alimentação é um desses fatores. Então, a gente já começa por aí, né? De perceber. E aí, muitas vezes, eu já cansei de ouvir pai dizendo: ah, meu filho não come fruta, não come verdura, como se isso fosse um motivo de orgulho. Quando, na uhum, verdade, o maior prejudicado
é a própria criança. Né? É mais remédio que você tem que comprar, porque ela fica mais suscetível àquelas pequenas gripes, né? Tá sempre gripado. Ainda mais a gente que mora aqui em Curitiba, né? Ontem estava 30 graus, hoje já está 12, né? Então, fica mais suscetível a isso. Né? Não que quem tem e quem come não vai ter, né, uma gripe. Vai, mas você consegue espaçar mais isso aí. Então, esses são fatores fundamentais. A tua rotina alimentar é fundamental. Né? E insistir realmente, insistir para que eles se alimentem nesse aspecto. É Então, bom você falar isso, você trazer essa questão da educação, né? Porque eu até coloquei a live num grupo que eu tenho de educação positiva, né? E daí falaram assim, esse grupo é restrito para o tema educação positiva. Aí eu falei, né, que isso era um elemento do bem-estar, da felicidade, que se inseria no contexto e que, inclusive, a gente está pensando, né, Harley, num projeto já faz tempo, sem educação dúvida. positiva com Não, alimentação. e se você E já que a gente está falando de psicologia positiva, a gente tem que passar obrigatoriamente, então, para falar nos neurotransmissores. E aí a gente fala na dopamina, né? A gente fala na serotonina. E esses neurotransmissores, eles são produzidos no nosso intestino. Por meio do quê? Por meio dos nutrientes que a gente fornece ao corpo com os nossos alimentos. Então, veja que está tudo relacionado. Para o organismo ter condições de fabricar algo, ele precisa ter aqueles nutrientes. Eu até brinco, faço uma analogia com uma fábrica de televisão ou uma fábrica de, de iPhone, de celulares. Se você não entrega a capa do celular, né, ou no caso, a tela do celular, a fábrica não vai produzir o celular, porque está faltando um componente básico. O organismo é a mesma coisa. Se ele precisa produzir neurotransmissores, você tem que fornecer o quê? A matéria-prima, né? Aminoácidos, você precisa fornecer a vitamina B, você precisa fornecer a vitamina D, você precisa fornecer o magnésio. Então, é uma série de componentes para você ter o melhor rendimento, até mesmo dentro da psicologia. Né? Tem. quantos por cento mesmo eu achei super curioso isso, porque a gente acha que os neurotransmissores são só no cérebro, né? E aí, quando você trouxe isso na aula, né, de que não sei quantos por cento está no intestino, conta aí qual que É que depende do neurotransmissor, mas, por exemplo, serotonina, né, que está diretamente relacionado com a depressão. Então, fizeram estudos e comprovaram que pessoas em depressão têm baixos níveis de serotonina. Tá? Isso aí está comprovado. E a serotonina, 90% dela é produzida no intestino. Não é à toa que o intestino é chamado de segundo cérebro. A dopamina, né, que nos dá motivação, vontade de fazer as coisas, 50% da dopamina é produzida no intestino. Então, agora, como que vai produzir? Por meio, primeiro, de a chamada microbiota, né? As bactérias boas. Né? Microbiota, na verdade, são as bactérias ruins e as boas, é todo o conjunto. Mas se você tem as bactérias boas, as bactérias que trabalham em prol do nosso organismo, num número maior, é óbvio que aí você tem um rendimento melhor. E como é que você tem um número maior de bactérias chamadas boas? A partir do momento que você dá a alimentação correta. Né? Você alimenta as bactérias boas. As bactérias ruins consomem outros tipos de alimento. Então, se, por exemplo, você come muito fast food, você está alimentando as bactérias ruins. As bactérias boas estão morrendo. Se você tem um grande consumo ou um consumo frequente de antibiótico, você está matando todas as bactérias. Mas se você tem bactérias ruins no número maior, elas vão prevalecer. Tá? Então, é esse ambiente que vai produzir os nossos neurotransmissores. Por isso que a gente tem que cuidar tanto com a alimentação, para deixar esse ambiente preparado para trabalhar a nosso favor e não contra nós. Tá? Então, é 90% serotonina, 50% dopamina. Estou trabalhando só com esses dois que estão mais relacionados com a psicologia. tá. E então vamos a uma listinha aí, dicas de alimentos proibidos e alimentos permitidos? Vamos, claro. Inclusive, eu preparei aqui também, já deixei relacionado aqui, mais voltado para a imunidade. Né? A gente está vivendo aí em épocas de Covid
Então, eu fiz uma listinha aqui. A gente tem um curso sobre imunidade, né? Com alimentação. E aí, a gente fala algumas dicas e eu trouxe essas dicas aqui para o pessoal. Então, já o pessoal anota aí para fazer uso para aumentar a imunidade. Nós Tá. temos o manjericão, né? Você sabe que eu tenho a horta, você já veio aqui algumas vezes, né? E viu. E eu gosto muito de estimular as pessoas, principalmente quem tem casa. Quem tem casa, eu digo que é obrigatório. Quem tem apartamento, aí tem que ver, né, a condição, ou pegar um vaso um pouco menor, ou conseguir uma área, como eu consegui aqui, conseguir uma área comum e utilizar como horta mesmo. Converse aí com o pessoal do prédio e faz a tua horta, eu acho que vale muito a pena. Deixa eu Manjericão, te perguntar só em relação ao manjericão, porque eu amo manjericão, eu sempre tenho uma mudinha, mas a minha mudinha, ela no inverno seca. seca Sim, tudo. É sim. normal, não tem o que fazer para não secar? Normal. O que você pode fazer é pegar mais uma novinha, que aí ela tá, ou você tirar da exposição do tempo, né? Que o frio Frio. realmente o frio machuca demais o manjericão. Aí você deixa ela num local, digamos assim, se você puder, né? Quando tiver sol, você põe ela no sol e principalmente à noite, quando esfriar muito e gear, você tira ela daquela exposição, né? Mas Tá. tem um manjericão roxo que ele aguenta um pouquinho mais. E também é uma Hum, delícia, um sabor sensacional. Tá? Aí, se você tiver essa disponibilidade de colocar no vaso e tirar, principalmente à noite, né, nesses dias aí de geada, tá? Os meus aqui também sofreram muito, porque eles estão em vasos gigantes, né? Então, não tive como tirá-los. A sálvia é uma planta excelente, ela tem um ácido cafeico, e é sensacional para a imunidade. Então, quem tiver condições, o tomilho, hortelã, gengibre, o próprio alho, né? O alho já é conhecido aí, eu acredito que todo mundo tenha conhecimento da questão do alho. A cúrcuma já é mais voltada aí para a questão de inflamação, né? Então, só sobre inflamação a gente já teria pelo menos uma hora para falar, porque é muito assunto. E os alimentos que nos inflamam, né, que atacam uhum. o nosso organismo reage como se eles fossem invasores realmente e geram inflamações. Então, à medida que você vai se alimentando demais com determinados alimentos, e aí nós temos o açúcar em excesso, né? Posso até já falar dos alimentos ruins também, já colocar aqui excesso de açúcar, excesso de sal, é, a questão do fast food, né? A questão das bebidas adocicadas, né? E não só, aí eu incluo não só o refrigerante, mas, por exemplo, aquele Nescau de caixinha ou o suco de caixinha, que tem muito açúcar. Só para você ter uma ideia, Cíntia, eu gosto muito de dar esse exemplo para que as pessoas tenham uma noção de como funciona, falando especificamente do açúcar, tá? O nosso corpo, ele tem naturalmente 5 gramas de açúcar circulando nele, glicose, né? 5 gramas. É aquele sachêzinho que a gente usa nos restaurantes, né? Nos bares e tal, aquele sachê. Aquilo ali é o que nós temos no corpo circulando natural e o que o organismo dá conta e administra bem. Legal. Quando você toma uma latinha de refrigerante, você está ingerindo 37 gramas de açúcar. Então, são 7 vezes aquilo que o teu organismo está preparado para administrar. Isso que eu estou falando Não só. importa se ele é zero, se não é, né? Não, o zero não tem açúcar, mas o zero tem sal, tá? Tem outras coisas, né? E um outro detalhe, era isso que eu ia falar agora. Geralmente você toma um refrigerante com mais alguma coisa, com sanduíche, com bolo, enfim. E isso também é açúcar, também é glicose. A gente tem a ideia de que, não, mas eu não ponho açúcar no café. Não, tudo bem, mas se você come bolo no teu café da manhã, o que acontece? Para o corpo, o bolo é açúcar. No frigir dos ovos ali, né, no final, ele vai ser transformado em glicose, que é o açúcar. Né? Então, eu não tomo café com açúcar, eu tento reduzir ao máximo o meu consumo de açúcar.
né? Tive que me adaptar, e aí vem essa outra questão de você criar o hábito, né? Tive que me adaptar? Tive que me adaptar. Levou um tempo? Levou. Não vou dizer para você que até hoje eu não estranho um pouco o café sem açúcar. Eu estranho. Mas quando você tem a clareza do que aquilo está provocando em você, aí você para e pensa, não, peraí, eu não posso fazer isso. Porque eu tô fazendo isso para o meu organismo, né? E o que é pior, eu estou mostrando para o meu filho que ele pode fazer isso. Né? Por exemplo, se eu compro uma garrafa de refrigerante e na hora do almoço eu coloco aqui na mesa, o que eu estou dizendo para os meus filhos? Ó, bacana, pode consumir, tá tudo certo. Pô, se o pai trouxe para dentro de casa, o filho vai interpretar que aquilo é ok. Né? Por que a gente tem tanto problema com a mídia? Né? Porque a partir do momento que você pega uma figura pública, por exemplo, vou citar um exemplo aqui do Neymar. O Neymar fazendo propaganda para o McDonald's, o que as crianças vão pensar? Pô, McDonald's é bacana, porra. Pô, o Neymar joga pra caramba e come. Na cabeça da criança, o Neymar se alimenta de McDonald's. Toma refrigerante todo dia. Quando a gente sabe que a vida do atleta não permite que isso aconteça. Provavelmente ele nem entra no McDonald's há décadas. Porque a vida, né, a exigência orgânica do atleta não permite consumir aqueles alimentos com frequência. Esporadicamente, tudo bem, mas com frequência não. Então, isso já gera na criança uma permissividade. Olha, eu posso fazer porque o cara que é o melhor atleta do mundo no futebol come, então eu também vou comer. Talvez eu até fique tão bom quanto ele porque eu estou comendo. Gera um efeito inverso. Né? Porque junto com a propaganda, não vem uma explicação de rodapé dizendo, olha, o Neymar não come no McDonald's, tá? Ele está só fazendo uma propaganda. Não tem ali no rodapé. Então, são essas questões que são importantes. Então, eu já falei os alimentos que são, por exemplo, uma fruta. Frutas que você pode acrescentar no teu café da manhã ou durante o dia, né? E aí preenchendo aquelas 400 gramas, né? de fibras. O mamão, a própria laranja, que é mais comum, a goiaba, que tem muita vitamina C, até mais do que a laranja. Mas eu falo pela facilidade e pelo preço, né? A goiaba, não sabia. Goiaba, bastante vitamina C. Né? Aí o pessoal questiona, mas aí se a gente for entrar nessa, é muito custo. Bom, aí tem dois fatores. Primeiro, saúde tem preço. Eu já falei na aula para os seus alunos lá e repito aqui. Eu estou há 3 anos sem tomar um medicamento. Nada. Nem Dorflex. Sabe aquela dorzinha que o pessoal pergunta? Não, 3 anos, nem Dorflex eu não tomo. Tem preço isso? Né? Então, são essas questões que você tem que repensar. E, por outro lado, a outra situação quando você economiza nos alimentos ruins, né? Por exemplo, um lanche no McDonald's vai estar lá o quê? Uns R$ 20. Com R$ 20 eu compro quanto de fruta? Né? Se eu tiro aquela alimentação ruim e substituo por outra, quanta fruta eu consigo comprar com R$ 20? E eu posso comprar frutas da época, frutas baratas. Né? O Brasil, até onde eu sei, é o país mais rico em matéria de frutas. Você não precisa estar comprando coisa lá de fora. As nossas frutas aqui dão conta do recado. Né? Então, você pode comprar uma pera, você pode comprar uma goiaba, você pode comprar uma maçã, você pode comprar manga, que é uma fruta, já dá até para acrescentar na lista aí. Manga é uma fruta excelente e barata para nós aqui. Barato, de fácil acesso. Então, são essas questões que a gente tem que ir pensando. Né? Primeiro que a saúde não tem preço. Uma coisa que você fala, que eu acho que é legal falar aqui também, né? Do negócio do suco, que às vezes que é melhor tomar água, né? Tomar o suco. Coma a fruta pura, Sim. né? Bom, primeiro que a água, né? Então, todo dia, se você puder, ao acordar, tomar um copo d'água, né? Eu falo na aula e agora eu estou mostrando. Na aula eu não mostrei, mas agora... Aqui, ó. Um coco. Aqui, ó. Eu compro coco mesmo, não tomo aquelas... Até compro aquelas águas de caixinha de coco para uma emergência. Mas eu compro coco, né? Tomo água de coco todo dia, tomo água com limão. Eu gosto particularmente de misturar o limão com a água de coco.
Tem gente que não gosta, eu gosto. Fica diferente, tá? Fica diferente. Fica um ácido adocicado. E tomo todo dia de manhã. Eu acordo, eu abro o coco, tiro a água, como a cobra do coco, né? Aí vou preparar meu café da manhã. E a questão do suco que você comentou é o seguinte: o problema do suco em si é que a fruta, quando ela vem, até peguei aqui algumas frutas para. Quando você pega, por exemplo, uma laranja, e você faz um suco da laranja, você coloca lá naquele suco, uma jarra de suco, você tem 5, 6 laranjas. Tá? No suco tem a frutose, que é o açúcar mais doce que existe. Se você toma aquele suco direto, ele cai como se fosse açúcar também na sua corrente sanguínea. Agora, se você come a fruta, junto com a frutose, vai a fibra. E aí a fibra segura o açúcar. E você não tem aquele pico de glicose no teu organismo. Então, por isso é que a recomendação é que, se você puder, coma a fruta. Não tome suco. Porque muita gente fala, não, eu tomo suco todo dia. Isso não é bom. O ideal é você comer a fruta. Então, descasca a laranja e come a laranja. Ótimo. Você está tendo as mesmas propriedades da fruta que estão no suco, você tem. Só que você tem a fibra. E impede que a frutose caia na corrente sanguínea. E que ajuda também na digestão, né? Claro, a fibra tem vários fatores, porque a fibra ela não é digerida. Só que ela vai formar o teu bolo fecal, né? Isso impede que você tenha constipação, principalmente o que é muito comum nas mulheres, né? Então, ajuda até pela gravidade, né? Para ajudar a descer, para formar o bolo fecal. Então, tudo isso, ela alimenta as bactérias boas. Então, a fibra é alimento para as bactérias boas. Então, por isso, ela tem várias vantagens de você consumir fibra. E aí a recomendação de 400 gramas diárias, né? Só que as pessoas estão substituindo isso pelo quê? Pela farinha. Né? É muito mais fácil você comer um pão, né? De manhã, só um pão. Eu até brinco, né? O pessoal pega o pingado, né? O pingado com um pão na chapa, na padaria, pronto, é o café da manhã da pessoa. O que você supriu o teu organismo de nutrientes ali? Zero. Zero. Você deu glicose. Só. Nada mais. Você consegue viver só de glicose? Não. A glicose é importante? Sim. Mas só ela vai resolver? Não. Cadê o magnésio? Né? Cadê o zinco? Que você não está fornecendo agora. O zinco está muito na mídia, né? Em razão do Covid, porque o zinco ele tem atuação direta no sistema imunológico. As pessoas não têm consumido zinco. Né? E o zinco é fácil de você consumir. Aí vem aquele negócio, você pode comer umas 3 castanhas por dia, castanha do Pará, castanha do caju, as nozes e tal. E o pessoal fala, isso é caro. É caro, barato é tomar remédio. Né? Mas caro, depende, né? Se for comer 3 por dia, isso aí, um pacotinho vai durar bastante, né? É caro se você for comer um pacote de castanha. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, como elas não conseguem criar o hábito, aí elas dizem, não, isso é caro, isso eu não vou conseguir fazer. É uma defesa, entendeu? Não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele não consegue gerar o hábito de fazer aquilo e ele não quer substituir. Né? Ele não quer substituir. Então tem tudo isso que a gente precisa ir. E um outro detalhe também é que a alimentação, diferente do remédio, ela não funciona da noite para o dia. Né? A exceção aí de um chá que você realmente toma e já melhora a tua situação, essas situações pontuais, mas a alimentação, via de regra, ela vai gerando uma consistência na tua saúde, mas durante um tempo. Né? E esse é um outro fator. Cara, mas eu estou comendo fruta, mas eu não vejo nenhuma vantagem. Não, de um dia para o outro você não vai ver. É óbvio, você está começando a fornecer para o teu organismo até ele repor tudo aquilo que perdeu e a partir daí tenha um estoque, você não vai ver muita reação, né? Muita vantagem. Então, por isso que eu te falo, eu demorei 3 anos para poder criar todo um ambiente e agora ele já virou um hábito. Se eu não tenho aquilo ali, para mim, eu sinto falta. Né? É que nem a corrida também, né? O pessoal que corre fala que se por algum motivo ele fica de fora, não pode correr, ele sente falta. Né? Por outro lado, quem não corre fala, mas como que você sente falta do negócio que te desgasta, que
te maltrata, que, né? Mas pegando o gancho da corrida aí, né? Que é o esporte que eu fazia e que eu sentia bem isso. Aí quando eu diminuí, quando eu parei assim um tempinho, eu fui voltar, não consegui engrenar de novo. E com a comida também é assim, né? Vigiar e fazer sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo que você esteja viajando, alguma coisa assim, eu sei que você vai sair um pouco da tua rotina, mas tentar não sair totalmente, né? Porque depois para voltar é difícil pra caramba. Eu diria assim, Cíntia, se você entra num ritmo firme, bacana, se você passar um período fora ou alguma situação que você não pode manter, se você cortar aquilo, se você conseguir cortar aquilo que não te faz bem, já está ótimo, entendeu? Uhum. Você não precisa manter aquilo que você vinha, só não deixe entrar o que é ruim. Entendeu? Agora vou meter o pé na jaca. Não, não faz isso. Que já que a está tendência ótimo. é essa, né? A tendência é essa. Exatamente, exatamente. A gente está perguntando dos cereais, Raleigh. Então, essa é uma grande divergência aí que tem, uma grande briga, né? Se vale a pena, se não vale. Os cereais matinais, você diz, ou o cereal mesmo? Eu acho que no geral fale, né? Cereal matinal, sem chance, né? Porque é açúcar puro. Tem açúcar, né? Tem açúcar demais. Agora, você comer a granola e tal, sem problema algum. É excelente, tá? Só tem que, um cuidado que precisa ter é para quem tem diverticulite. Quem tem diverticulite não pode consumir esse tipo de alimento. Aí precisa só ver situações pontuais, tá? Agora, para os demais, é ótimo. O problema não é isso, Cíntia, sabe? O problema é o que a pessoa coloca junto. Então você prepara lá a tua granola, aí você põe, né, creme disso, creme daquilo, e chantilly, e não sei o que, pronto, acabou, né? Aí fez um bem por um lado, mas arrebentou pelo outro, né? Então, E também a granola tem granolas e granolas, né? claro, é a questão da qualidade, sem dúvida. Agora, nada com açúcar. Se você puder reduzir o açúcar da sua vida, você já está ganhando muito. Eu dei uma aula semana retrasada para uma turma e eu comentei sobre isso. O açúcar, só para você ter uma ideia, ele atrapalha a absorção de outros nutrientes. Então, olha que interessante. Você está lá consumindo algo que tem magnésio, que tem o próprio zinco, que tem cálcio. Se você consome o açúcar junto, o açúcar atrapalha que esses nutrientes sejam absorvidos pelo teu organismo. Então, se compreende que ela faz um malefício muito grande, né? Além de não gerar nenhum benefício direto, ela ainda atrapalha na absorção de o magnésio, por exemplo. O magnésio ele é utilizado em mais de 300 reações químicas dentro do nosso organismo, no corpo inteiro. Como é que você vai ficar sem magnésio no teu corpo? Não tem como. O que tem magnésio? Quais os alimentos? Então, aí o que acontece? Primeiro, frutas, né? Como a banana, o próprio coco, né? Você consegue ter bastante absorção de magnésio. Agora, a minha recomendação é, como o magnésio ele é essencial, utilizar a suplementação. Tá? Tá. Ele é tão importante que você não pode correr o risco de ficar sem. Aí quem fala bastante sobre isso é o doutor Laí Ribeiro, e ele diz que, olha, os alimentos que nós temos hoje, eles já não fornecem todos os nutrientes como era antigamente. Né? Por quê? Em razão do desgaste do solo, poluição, uso de químicos, né? Nas plantações. Tudo isso vai afetando o poder da planta de absorver esses nutrientes. Né? Agora, por exemplo, folhas verdes, né? Esses vegetais de folhas verdes, quanto mais verde melhor, tem bastante magnésio, tem bastante cálcio. Então, o próprio espinafre, você pode consumir o agrião, né? São alimentos que vão te dar uma carga de magnésio muito grande, né? O suficiente para você, e de cálcio também. A gente pensa, não, cálcio é só leite. Não, cálcio não é só leite. O cálcio tem os vegetais. Vegetais de folhas verdes te fornecem cálcio. Né? E não tem os problemas que o leite traz.
Vanessa, e aquele leite de amêndoa, de coco, qual que é o melhor para substituir? Olha, eu não tomo leite, quer dizer, não tomo leite, raramente eu tomo leite, né? O pessoal, pelo menos nas aulas que eu dou, o pessoal faz o leite em casa. Eu acho que esse é a melhor forma de você fazer, né? Agora, se você vai comprar, aí depois que foi para a indústria, você não sabe o que tem dentro, né? Esse é o grande problema. Então é difícil de você dizer, ah, toma esse ou toma aquele. Se você não tomar leite de vaca, eu acho que já é um bom adianto, né? Já é um bom adianto. Aqui a gente está alternando leite de amêndoa e leite de vaca, né? Mas não é feito em casa. É, A Vanessa aqui está perguntando que tipo de suplementação, magnésio, né? o Magnésio. cloreto de magnésio, tem o magnésio de malato, né? Também é muito bom, você pode consumir. Tem algumas combinações do magnésio com vitamina D, com vitamina C. Nessas casas especializadas você tem uma variedade grande e vale a pena. Eu sempre consumo esse tipo de alimento, de nutriente. Esse, isso aí é sem indicação médica, a criança Não, não também pode precisa. tomar. É uma suplementação, Cíntia. Como é suplementação e aquilo é natural, o teu corpo já consome, ele, por exemplo, ele é diferente de um medicamento. Porque o que acontece com o medicamento? Quando ele cai no corpo, o organismo pensa assim, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. No suplemento, não. Porque os suplementos você está dando para ele, mas o máximo que vai acontecer, claro, ninguém deve usar nada de forma excessiva, né? Todo excesso é ruim. Mas se você consome de acordo com o que está previsto ali, mesmo que haja um pouco de excesso, esse excesso é eliminado. Ele não vai te causar um grande problema, né? E o nosso organismo, como eu te falei, ele consome muito magnésio, né? Magnésio, selênio, zinco, eles estão muito importantes para a nossa saúde. Né? O cuidado que você tem que ter, por exemplo, é com o cálcio. O cálcio é um nutriente que você não pode tomar sozinho. Tá? Esse realmente precisa de um certo cuidado. Aí tem que ter uma combinação com vitamina D3, porque senão ele pode causar problemas nas veias, né? Um enrijecimento das veias. Mas E a tirando criança, ela pode tomar o magnésio como a gente, como está na os indicação meus do. filhos aqui tomam sem problema algum, entendeu? Ainda mais Legal. quando começa aquela gripezinha, aquele mal-estar, pô, magnésio. Não tem, né? Magnésio. Já tomam ali. Vitamina D, eles tomam. Vitamina C, eles tomam. Então, por quê? Para eles terem essa estabilidade. E olha, faz tempo que os meninos não têm doença aqui em casa, viu? Faz bastante tempo. Então, Legal. claro, não estão se expondo tanto, né? Em razão dessa pandemia, mas já tem um tempo. Então, A tudo isso aí. Severina está perguntando quais alimentos. Severina, ele já deu durante a live as dicas, né? O magnésio, as folhas verdes, a banana, daí tem as vitaminas O D. abacate. Ó, se vocês puderem incluir o abacate na alimentação de vocês todos os dias, eu consumo abacate todo dia, tá? Todo dia. Ah, um abacate inteiro? Claro que não. Mas uma fatia de manhã, né? Uma fatia de abacate, uma fatia de mamão, né? Eu como folhas verdes no café da manhã. Então, isso vai te fornecendo os nutrientes que você precisa. E aí você não precisa. Aquele lanchinho da manhã, sabe, que o pessoal fica com fome no meio da manhã, você não fica mais com isso. Por quê? Porque você supriu o teu organismo. Né? Qual é o grande problema do pão na chapa lá com pingado? É que como você não fornece os nutrientes, o organismo fica desesperado. Porque adianta você só fornecer glicose? Não. E você só forneceu a glicose. E aí o organismo fala, cadê o resto? Estou Fica com precisando. muito fome, né? Na verdade, ele está desesperado para ser suprido pelo que ele precisa. Aí você vai lá e dá mais o quê? Mais pão, mais bolo. Ele continua desesperado, porque você não forneceu o que ele queria. E aí fica essa fome infinita, né? A fome infinita. Na verdade, não é fome. Na verdade, é o organismo dizendo: eu preciso que você forneça aquilo que eu necessito. E você não está fornecendo. Né? Então, imagine você que está precisando de uma determinada ferramenta, eu preciso de um martelo, aí eu te dou um serrote. Você fala, não, eu preciso de um martelo. Aí eu te dou, né, os pregos. Você fala, olha, eu preciso de um martelo. Fica assim, fica essa conversa de maluco, né? Porque você está fornecendo algo que o organismo
já tem excesso e não está fornecendo aquilo que ele precisa. Uhum. Então, é nesse sentido. Aí, quando você se alimenta corretamente, fornecendo, e não precisa grandes quantidades, não precisa, o organismo ele já está acostumado a trabalhar com quantidades pequenas, desde que regulares, né? Seja regular, seja constante naquele fornecimento, que ele não vai ter problemas, né? Ainda que você uma vez ou outra esqueça alguma coisa, ou falte alguma coisa, ele não vai, digamos, morrer por isso. Ele não vai morrer por isso. Agora, quando você passa períodos longos, né, sem fornecer a alimentação no nível adequado, aí ele começa a se sentir, né, começa a ter problemas. E aí começa a faltar onde? Por exemplo, no sistema imunológico. Então, imagine que eu tenho lá o zinco, né? Vou dar o exemplo do zinco. O zinco ele é utilizado não só para o sistema imunológico, mas ele é utilizado, por exemplo, para a digestão. E aí você tem o cérebro que vai fazer essa logística, né? Ele vai, olha, eu recebi pouco zinco hoje, eu vou ter que distribuir isso de acordo com as necessidades. Em determinado momento, o sistema imunológico vai receber menos do que precisa. E é o momento em que você tem ali um invasor e esse invasor consegue crescer, porque o teu exército de defesa estava fraco. Uhum. Então é mais ou menos essa situação. Esses suplementos, compra aquelas lojas de produto natural, né? Exatamente. Loja de produtos naturais, vá numa loja da sua confiança, né? E você consome ali sem problema algum, tá? Não tem E problema algum. a gente está terminando a live, então, para terminar, queria que você encerrasse do jeito que você quiser. Só antes de terminar, lembre de dar uma dica que surgiu aí, não me lembro quem perguntou. Onde que as pessoas podem aprender mais sobre isso? Não sei se aquele teu e-book está no ar, agora você me disse que tem um curso de imunidade, não sei o quê, então fala um pouco sobre isso também. Tá. Eu escrevi um e-book, né, sobre neuroalimentação em que eu trago essas dicas todas, eu falo sobre os alimentos, eu trago para uma linguagem mais simples, mais entendível, digamos assim, né, sem todo aquele manancial de informações que te confundem, né? É claro que é um assunto que tem muita discussão, tem muito debate, mas tem coisas que já estão pacificadas, tem coisas que já as pessoas já se renderam realmente que é assim que funciona. E aí eu trouxe esse material e coloquei nesse livro, nesse e-book, para levar esse conhecimento para as pessoas. Tá? Então, é a minha forma de contribuição, de compartilhar conhecimento e de possibilitar aí que as pessoas tenham uma saúde melhor, né? Tenham um dia a dia mais eficiente, né, nos seus trabalhos. Qual que é o endereço para as pessoas comprarem o e-book? O e-book você está no site da minha esposa, eu deixei. A gente fez junto esse livro, né? E aí está no site dela, que é liranesuliano.com.br. Você encontra lá esse e-book. Tá? E o curso de imunidade é para a turma, para o pessoal da turma dela. Então a gente não lançou esse curso aberto, é só para os alunos que ingressam na turma dela. Mas aí lá no site o pessoal pode procurar e verificar, e eu tenho certeza que vai achar bem interessante. Ó, a Lirane, por sinal, está aqui. Ô, Lirane! Acabou de chegar ela. Viu? Falou dela, já entrou. Já tá aí, já terminou a live dela. Até se quiserem seguir a Lirane, que eu acho que por ali já tem o link, né? Legal. Harley, foi ótimo, como sempre, sempre cheio de dicas. Que bom ter você aqui mais uma vez. Né? Espero que o pessoal tenha gostado, que gostaram. Qualquer pergunta, deixem aqui ou depois perguntem no chat, que eu passo para o Harley lá. Isso aí, manda aí que a gente vai respondendo. Valeu, muito eu bom. Eu que agradeço a oportunidade. E estamos à disposição. Vou já no mercado, porque sempre quando eu falo com você, eu me inspiro para minha dieta. Vou já no mercado comprar um monte de coisa. Tá bom, Cíntia. Obrigado. Tá bom? Beijo. Beijo, Lirane. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.